Olá pessoal, esse é mais um trabalho da ONG Democracia Direta Já. Aproveite a charge aí dos políticos aí, tudo farinha do mesmo saco. E a gente está aqui para dizer com todas as letras para vocês: o Michel Temer está mentindo, o governo mente. A doutrina neoliberal mente. O Brasil não está quebrado porque gastou demais. É exatamente o contrário. O Brasil está gastando de menos. Vocês entenderam? Está faltando contratar policial, médico, enfermeiro, professor no Brasil para atender melhor o povo. O Brasil precisa gastar mais. Entenderam? Não menos. O que acontece é o seguinte: o Brasil não consegue gastar mais. Esse é o problema. Por quê? Porque os ladrões vão lá e roubam o dinheiro do governo. Então o problema do Brasil não é que gastou muito. O problema é que roubaram muito. Essa é a realidade brasileira. E a gente vai mostrar isso para vocês. Vocês vão compreender a dimensão do problema, que é muito maior do que se imagina. Entendeu? Nós vamos mostrar para vocês como a coisa é diferente no mundo desenvolvido e o que tem que fazer para acabar com a roubalheira, além de demonstrar assim para a população quais são os principais responsáveis pelo alastramento da roubalheira no país. Isso é muito importante e vamos fazer isso com uma linguagem fácil de ser entendida. É o que a gente pode chamar de mexicanização do Brasil, o empobrecimento do povo, a política neoliberal adotada há mais de uma década pelo México. Olha o resultado aí. Há pouco tempo atrás, o México precisou pedir 88 bilhões ao FMI. Está lá, os mexicanos de volta ao FMI. E o Brasil está no mesmo caminho. E vocês vão ver por quê. A gente fez até um esqueminha aqui para mostrar, que é o seguinte: todo mundo tem culpa disso aí, principalmente o povo. O povo brasileiro não tem estudado política, não tem debatido política, e por isso fica na mão do jornalzinho da Globo e da Bandeirantes, lá do SBT, entenderam? Vocês têm que ter na cabeça o seguinte: não existe milagre, não existe Papai Noel, não existe Coelhinho da Páscoa, não tem partido perfeito e político perfeito. A sociedade já faz muito se conseguir encontrar o melhor caminho, e isso é impossível sem o debate político. Vocês estão entendendo? Olha, aqui ó, se você imaginar, ó, desenvolvimento pleno e sustentável, isso aqui é a meta de todo o país. Se você tiver uma corrida perfeita para se desenvolver, ela vai em linha reta e atinge o desenvolvimento. Mas isso não acontece nem em países como a Suíça. Você vai encontrar sim mais ou menos ali um desenvolvimento, a política econômica, ela vai quase reta, mas todo país tem seus problemas. O desenvolvimento normal você encontraria mais ou menos assim: ele vai para lá, vai para cá, corrige, enfrenta um problema, vai para outro lado, mas está se desenvolvendo. E o Brasil não. O Brasil, ele vai para lá, patina, vem para cá, bate a cabeça, não sai do lugar, e depois, pela falta de debate político, olha lá, anda para trás. O que é esse andar para trás? É a mexicanização do Brasil, a instalação do modelo neoliberal colonialista, que a gente vai estudar. Então não adianta ter receio, tem que debater política. Tem gente que fica, mas depois eu falo sobre um partido, falo sobre um projeto, sobre um programa de governo, sobre um político, e não dá certo. Gente, se todo mundo debater, ninguém é melhor do que todos nós juntos, entenderam?
Eu garanto para vocês, sem debate é pior, porque aí, em vez de somar conhecimento, nós vamos subtrair. Vai ficar todo mundo boiando e na mão da Rede Globo. Esse é o problema. Tem gente que vai ficar revoltado com isso aqui, mas fazer o quê? É a realidade. A gente tem que enfrentar. Olha o mundo desenvolvido aí, como é que funcionam as coisas. Isso aqui é nos Estados Unidos, mas é coisa semelhante lá na Europa. Um sacão de feijão, ó, $1,50. Peito de frango resfriado, menos de $2. Sacão de arroz, $2,32. Uma dúzia de ovo por menos de $1. O que fica pior ainda é quando a gente sabe que nesses países a média salarial nos Estados Unidos, por exemplo, é de R$17 mil por mês. Os salários médios pagos nos Estados Unidos. E a gente aluga uma casa mais barata lá do que aqui na capital de São Paulo. Automóvel, televisão, geladeira, essas coisas, tudo mais barato. Vocês têm noção do quanto sobra no bolso do americano e do europeu para eles consumirem no comércio? E aí vocês vão perguntar, mas como é possível isso? Eles vão dizer, uma empresa brasileira nunca vai ter condição de pagar uma média de salário dessa. Gente, para pensar um pouco, vamos analisar as coisas. Por isso que o debate é importante, o estudo da política é importante. Quem puxa a renda nos Estados Unidos não são as empresas, é o governo, gente. É o governo que dita a política econômica. Qual que é o segredo americano? Seus políticos não roubam que nem no Brasil. É assim na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido. O governo arrecada e não tem neguinho para ir lá e meter a mão. Aí sobra dinheiro. Sobrando dinheiro, o que acontece? Não precisa arrancar o couro do cidadão com imposto. Os produtos ficam mais baratos. Na outra ponta da economia, o que acontece? O governo, sobrando dinheiro, ele consegue contratar mais funcionário público. Aí não falta policial na rua, não falta professor, médico, enfermeiro. Vocês imaginem se o governo brasileiro não tivesse os cofres públicos saqueados. A gente poderia contratar a maioria dessas pessoas que estão desempregadas como funcionário público. Até para varrer rua está faltando gente. Vocês compreenderam? E esse pessoal vai consumindo no comércio e movimentando a indústria. E a dimensão da roubalheira é tão grande, que esses países desenvolvidos não apenas conseguem contratar mais funcionários públicos que no Brasil, eles também pagam absurdos salários, normalmente acima dessa média aí de 17 mil por mês. E isso vai turbinando a economia, que se transforma numa verdadeira locomotiva. Esse é o segredo deles. Aí eu pergunto, se o sistema político lá é mais ou menos, não vamos dizer que seja igual, mas parecido com o brasileiro, pois tendo financiamento empresarial ou não, acaba sendo os empresários, que é quem tem mais dinheiro, participando ativamente do processo político, do processo eleitoral. Isso aí influencia muito. E o que os empresários fazem lá fora? Eles exigem austeridade, exigem medidas aprovadas no Congresso para acabar com a roubalheira. Vocês estão entendendo? Agora, aqui o empresariado brasileiro faz o contrário. Ele despeja bilhões na campanha de político, para quê? Para roubar os cofres públicos e ficar sem dinheiro para contratar funcionário público, para pagar salário elevado, e as empresas ficam sem ter para quem vender seus produtos. Não é um absurdo isso? Sem contar que o que aconteceu no caso, que nem da Alstom e da Siemens, duas multinacionais, é um escândalo no Brasil isso.
O empresário brasileiro não é capaz, ele paga bilhões na campanha dos políticos, mas não é capaz de exigir que eles pelo menos escolham juízes mais sérios e confiáveis para os tribunais. Porque o que fizeram no caso da Alstom e da Siemens é uma vergonha. São empresas é uma empresa francesa e outra alemã. Ninguém foi preso, ficou por isso mesmo, roubaram bilhões dos cofres do governo paulista. E ficou por isso mesmo praticamente. Teve um processinho lá com multa lá no país deles lá e saíram de boa. Enquanto aqui a gente está vendo o empresariado brasileiro sendo destruído. Empresas que nem a Odebrecht, nós não estamos dizendo que a Odebrecht não deva ser processada e punida, mas tem que fazer que nem eles fizeram lá. Um processo discreto para preservar a empresa, preservar os funcionários, os acionistas que não foram envolvidos. Pune só os responsáveis e discretamente. Vocês entenderam? A Odebrecht está exposta na mídia, sendo destroçada há vários anos. Perdeu diversos contratos aqui no exterior. A empresa está em dificuldade. É ela que está desenvolvendo o submarino nuclear brasileiro e está se vendo obrigada a vender a Braskem, que é uma das principais indústrias petroquímicas do país, para uma empresa holandesa. Essa é a realidade brasileira. Por quê? Por causa do amadorismo político, a falta de debate político que existe no Brasil. Agora, o mais feio não é nem isso. Não é ver gente pagando para ser roubado, no sentido de saquear os cofres públicos para acabar diminuindo o seu mercado de consumo. O que é mais feio é o que se passa na área da tecnologia, porque os mesmos empresários que colocam políticos no poder no mundo desenvolvido, eles exigem medidas de austeridade, eles não toleram roubalheira, nem mesmo sonegação de imposto. Por quê? Já que são bonzinhos? Não, gente, isso é uma coisa extremamente irracional. Países que nem os Estados Unidos chega a pagar 70% da pesquisa científica das empresas. E esse é o maior patrimônio que elas têm. Quer dizer, se o governo tiver quanto maior a arrecadação do governo, se não tiver roubalheira e o governo arrecadar bem, ele vai poder investir pesado na pesquisa científica. Enquanto isso, aqui no Brasil, o empresário brasileiro paga o ladrão para que vá lá e roube o dinheiro da educação e da pesquisa científica, que ia justamente para as empresas. Gente, isso é vergonhoso, é um absurdo. Nós não estamos dizendo que não exista empresário que se dê muito bem, que não exista pessoas que se enriqueçam muito mais com essa roubalheira do que se fosse um país normal. Mas, com certeza, a ampla maioria, acredito que mais de 97% dos empresários estão entrando pelo cano e estão achando que estão se dando bem. Vocês entenderam o problema? E nós estamos denunciando isso aqui. Nós não podemos ser os otários do mundo globalizado. É preciso aprender a lição. Depois que o capitalismo se desenvolveu e que surgiram potências econômicas, que nem os Estados Unidos, uma Alemanha, uma França, uma Itália, um Japão, ficou difícil a vida dos países subdesenvolvidos, porque aquilo que a gente pode chamar de imperialismo internacional, eles influem na política interna de todos os países, não é apenas do Brasil não, e eles escolhem pessoas a dedo para colocar em setores estratégicos da sociedade, nos 3 poderes que controlam o país. Isso aí é uma coisa pesada. E essa elite, que a gente pode chamar assim de elite colonialista, se consolidaram no poder a partir do regime militar. É coisa de louco, gente. Olha a falta do debate político. A gente está vendo até candidata a presidente defendendo o regime militar e defendendo inclusive a tortura. Vocês veem aonde a falta do debate político pode levar o Brasil. Porque onde não tem debate político, onde o povo se esconde e se omite, o que acontece?
Gente assim pode ganhar no grito. Vocês já pensaram? O retrocesso seria maior ainda do que a gente já está vendo. Acredita, a coisa pode ficar até pior. Essa é a realidade brasileira. O regime militar, para vocês terem uma ideia, a coisa descambou tanto que o Brasil, quando terminou esse regime, tinha mais de 1000% de inflação. E foi desviado para paraíso fiscal no exterior cerca de 1/3 do PIB. Entenderam? Esse é o problema do Brasil. Começou lá atrás. A corrupção tem raízes profundas no país. Os militares até que se demonstraram pessoas honradas. A gente não ouve falar de militar que se enriqueceu durante o regime militar. Eles foram lá até que bem intencionados, acredito eu. Mas como não tem tanto militar assim, a gente precisaria ter milhões de militar para colocar na administração pública. Aí vocês veem o tamanho do abacaxi. Então, o que aconteceu? Durante o regime militar, eles tiveram que nomear pessoas que nem o Paulo Maluf para governador de São Paulo. Vocês imaginem um Malufão solto lá com a turma dele, sem ninguém poder tocar no homem, sem ninguém poder criticar, sem ninguém poder falar nada, sem ninguém poder investigar por causa da censura do regime militar. E essa gente aí deitou e rolou no poder. O que eles fizeram? Cerca de 1/3 do PIB que foi desviado para paraíso fiscal, eles compraram ações ao portador de multinacionais. São ações secretas que não identificam o proprietário, que esconde eles do fisco e da polícia. É lá onde os grandes ladrões, os traficantes e até terroristas vão investir o dinheiro deles. E a ladrãozada brasileira também, obviamente. Então, agora vamos fazer uma reflexão geral aqui, porque a coisa ficou feia. Quer dizer que o empresário brasileiro, tá certo que começou no regime militar, mas o empresariado tinha uma certa influência. Mas hoje o empresariado brasileiro paga a campanha dos políticos, não exige austeridade, não exige que eles aprovem medidas contra a roubalheira no Congresso. E o que os políticos fazem? Vão se enriquecendo, comprando ações de multinacionais no exterior e se tornam concorrentes dos empresários que pagaram a campanha política deles. E olha, concorrente feroz, predatório e altamente profissional. A coisa é feia. Só que muito pior do que isso, muito mais vexaminoso para o mundo empresarial e muito mais prejudicial vem a ser a parte da tecnologia, porque quando a multinacional entra, não precisa mais desenvolver aquela tecnologia no Brasil. Quer dizer, os estudantes, os técnicos brasileiros que se danem. A tecnologia é desenvolvida lá fora. Vocês entenderam? E os caras são profissional. Eles colocam o governo, que já tem os políticos ladrões por trás deles, são sócios ocultos, né? Eles colocam o governo para desestruturar justamente o sistema de pesquisa científica. Esse é o maior flagelo do Brasil, porque os nossos jovens mais brilhantes, que teriam condições inclusive de montar empresas para serem concorrentes dessas multinacionais, ficam completamente inviabilizados. Vocês entenderam? Esse é o maior dano. Chega a ser revoltante você ver que um jovem brasileiro não tem o direito de se desenvolver como um europeu, um americano. Se ele quiser explorar um ramo de aeroespacial, um ramo aí de alta tecnologia, chega na informática, na indústria química ou coisa parecida, não tem a menor chance. Isso aí é coisa para estrangeiro. Vocês entenderam? Isso é revoltante, gente. Essa falta do debate político é muito danosa para o Brasil.
Isso leva o brasileiro a ficar na mão do jornalista lá do jornalzinho da Globo, da Bandeirantes, do SBT e Companhia Limitada. Entendeu? Não tem debate político, não existe estudo aprofundado sobre política. Então o nosso mundo empresarial comprou aquela ideia desenvolvida lá no exterior, que todo mundo bajula e puxa o saco, do neoliberalismo. Ah, que coisa bonita, neoliberalismo. Então vamos atrás, se a empresa grande está indo atrás, eles são maiores, a gente tem que seguir eles. E olha, entra pelo cano, que eu vou dizer para vocês, é feio. Olha, o liberalismo no Brasil é um verdadeiro estelionato, é um liberalismo pela metade, é um liberalismo que só defende um regime liberal na área econômica. Eles querem flexibilizar tudo, deixar que as empresas completamente à vontade. Por quê? Porque são homens capitalistas, liberais, são de direitas. Gente, aí o estudo é fundamental. Vão estudar liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo, muito mais do que uma doutrina econômica, é uma doutrina política. Nós temos que promover o liberalismo político. E onde existem os países liberais, como Suíça, Estados Unidos, o povo tem os mesmos direitos, o cidadão tem que ter o mesmo direito um do outro. Ou seja, o povo tem direito nesse país de eleger o delegado, de eleger o promotor de justiça de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, junto com os políticos, e pode tirar qualquer um deles do cargo. País liberal, o povo tem direito de convocar plebiscito com seus abaixo-assinados para propor lei. E se não gostar de uma lei, o abaixo-assinado do povo pode convocar um referendo para derrubar aquela lei. Isso é liberalismo. Vocês veem por acaso algum político que enche a boca para dizer eu sou liberal, eu sou um homem de direita? Vocês veem eles defendendo esse tipo de coisa no Brasil? Isso é falso liberal. Isso aí, na verdade, são colonialistas. Não existe direita no Brasil, para vocês terem uma ideia. Político de direita é aquele que quer colocar o país para funcionar em função de suas empresas. Vocês entenderam? Isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo selvagem, a extrema direita. Na outra ponta você tem a extrema esquerda, comunista. Não confunda com esquerda. Existem infinitos pontos nessa reta. O comunismo é aquele que quer confiscar todas as empresas do país e colocar na mão dos políticos, eles que controlam. Todo mundo viu o que deu lá na União Soviética e na Coreia do Norte. Isso aí seria o país governado em função dos políticos. Não deu muito certo, mesmo eles sendo camaradas. Agora, o que faz aqui no Brasil o governo de Michel Temer e essa galerinha que adora se dizer que é de direita, que é liberal, que é capitalista, o que eles fazem? Eles colocam o país para trabalhar em função das empresas dos outros países. Isso não é capitalismo, nem liberalismo. Isso aí não é direita. Isso aí tem um nome, chama colonialismo. E essa é a realidade triste desse país. Então, o fato da gente ver que pode haver muitos brasileiros como sócios ocultos dessas multinacionais explicam algumas coisas. Por exemplo, por que o governo tem que arrancar o couro do brasileiro com tanto imposto? Aí você pega, começa a analisar daqui e dali, estudar. Você pega lá, entra na internet, 1000 maiores empresas. Você vai ver que grande parte das multinacionais trabalham sem lucro, com prejuízo, com lucro irrisório. E muitas nem deixam divulgar o resultado justamente porque a coisa está vermelha lá. A coisa está preta. Entenderam? E empresa que não tem lucro não paga imposto. Aí você começa a analisar, mas como é que isso pode ser possível? Olha, é simples, gente. Vai uma empresa brasileira, importa, compra lá fora, importa
um container de um produto, paga $1 milhão. Aí vai uma multinacional, importa um container do mesmo produto, compra lá fora e traz para o Brasil. $100 milhões. Ela fez uma compra horrível. Ela deve até evitar esse tipo de compra fraudulenta aí com os produtos principais dele. Isso aí deve acontecer mais com insumos. Mas tira todo o lucro da empresa, porque fez uma compra ruim. Mas vocês adivinham de quem que ela comprou no exterior? Da própria matriz, né? Ou de empresas coligadas aí que pertencem ao grupo. Ou seja, quem fez a venda fabulosa lá no exterior ficou com super lucro e vai pagar um super imposto. Lá fora, é claro, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil elas ficam sem pagar imposto e o governo tem que cobrar da gente. Aí o pessoal vai perguntar, mas então o que vamos fazer? Vamos tocar as multinacionais do país? Gente, de jeito nenhum. O padrão de vida que a gente tem hoje, um cidadão de classe média, tem um nível de vida superior aos reis da Idade Média. Isso se deve em parte ao sucesso, ao empreendedorismo, à dedicação dessas empresas. Multinacional não é o problema no Brasil, o problema é a roubalheira. Multinacional, elas se deslocam e investem muito mais nos próprios países desenvolvidos do que em países que nem o Brasil. Vocês estão entendendo? Então o problema não é a multinacional, mas sim a roubalheira. A gente acredita o seguinte, que imposto sobre multinacional não podia ser cobrado sobre o lucro que elas têm aqui no Brasil. Teria que ser cobrado pelo lucro que tem no mundo. E o lucro que tem no mundo é muito grande, muito mesmo. Teria que ser cobrado sobre o lucro que tem no mundo, levando em conta as empresas coligadas, o capital que é investido no Brasil e o volume da produção que é feita aqui em relação ao mundo. Isso é uma forma perfeitamente possível de se chegar. Agora, os políticos permitem todas essas operações fraudulentas para quê? Para poder cobrar propina delas. Vocês entenderam? Então o problema dos políticos, o problema do Brasil é esse, é a roubalheira. Entendeu? A multinacional viria para o Brasil do mesmo jeito se não houvesse todas essas fraudes. Mas o principal responsável por isso é o político, porque senão ele não tem como cobrar propina. Essa doutrina neoliberal que foi implantada no Brasil, ela é muito desenvolvida e vem a partir do exterior. É mais ou menos assim, gente. Você imagina a pessoa querendo criar uma corrente elétrica. Ela vai ter que criar dois polos, um negativo e um positivo, e a corrente vai de um polo para o outro. A mesma coisa eles fazem no comércio internacional. Eles criam um polo positivo e outro negativo. O polo positivo seria aí Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Europa, os países desenvolvidos em geral, onde o povo tem uma renda fabulosa que pode consumir à vontade. Então esse é o polo positivo. Agora vocês adivinhem qual que é o polo negativo. É isso mesmo, é o Brasil. É o Brasil onde o povo não tem dinheiro para comprar nada. Aí as mercadorias ficam entupindo as prateleiras das fábricas e podem ser desviadas para o exterior. O colonialismo é isso, desvio da riqueza nacional. O povo não tem direito de comprar nem o que ele mesmo produziu e fica vendo embarcar no navio e indo para fora. Isso aí é colonialismo, gente. E como a gente é o polo negativo nessa brincadeira, não precisa dizer que precisamos combater com muita garra o neoliberalismo, extremamente danoso para o Brasil. Eu não quero dizer que não tenha gente que se enriqueça com isso, é óbvio que tem. Tem muitos empresários que se dão bem,
se dão até melhor do que se o Brasil funcionasse que nem um país desenvolvido. Mas a ampla maioria, acredito que mais que 97% das empresas, e principalmente o povo, está entrando pelo cano. Vocês entenderam? Porque, na verdade, esses senhores do mercado global, esses caras que dominam o comércio, que manipulam o mercado, não tem nada que dê mais lucro do que produzir onde a mão de obra é praticamente de graça e vender lá fora, onde o povo tem dinheiro para comprar. Isso é a maior lucratividade que tem. Ou seja, enquanto o exportador, que é quem manda no governo Temer, e o exportador, a maioria multinacional, enquanto o exportador se enriquece, aquelas empresas que trabalham para o mercado interno entram pelo cano. Por quê? Para o exportador, quanto menor a renda do povo, melhor para ele. Porque ele não precisa vender o produto dele aqui dentro. Ele domina o mercado no exterior. Vocês entenderam? Então, o salário para eles é apenas custo, não significa consumo. O consumo deles está lá no exterior. Já o empresário que atende o mercado interno, que é a amplíssima maioria, quando a renda do trabalhador é reduzida, a venda dele diminui. Vocês entenderam o quanto é vergonhoso essa gente defender o neoliberalismo sem estudar política, sem debater e correr atrás dos grandes grupos exportadores apenas porque são empresas maiores? Essa é a realidade brasileira. Aí fica a grande pergunta, né, gente? Por que os políticos não roubam tanto nos Estados Unidos e na Europa? E a questão é muito simples. Porque o povo não vê seus abaixo-assinados sendo jogados no lixo, que nem faz aqui no Brasil. O povo lá é respeitado. E é respeitado por quê? Porque debate política, estuda política e sabe o que pedir quando vai para as ruas. Olha ali, ó. Não sei se dá para ver direitinho aquela americana. Ela está pedindo referendo. Qualquer coisa eles vão para a rua, faz o abaixo-assinado e convoca o referendo. Não é interessante isso? E convoca, inclusive, referendo revocatório de mandato, para tirar o político do cargo. Do que adianta ter liberdade de imprensa, nós não temos mais censura, pode escrachar o político, pode revelar os podres, pode investigar, pode fazer operação Lava Jato, se a gente não tem direito de colocar o vagabundo no olho da rua. Pois bem, esses povos têm esse direito, desde o século XIII. E recentemente, nos países vizinhos ao Brasil, quase todos eles, a gente pode citar aí Argentina, Peru, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, tanto país mais à esquerda quanto país mais à direita, eles conquistaram esse direito. É uma vergonha, o Brasil ficou para trás. E a maioria deles conquistou durante qual governo aqui do Brasil? Durante o governo Lula, gente. Olha só. É isso mesmo, gente. O Lula, aquele cara que quer ser candidato, mas que não roubou e não meteu a mão em nada. Olha só, ele não roubou, mas ele também não viu nada, não sabe de nada e não fez nada. E não fez nada mesmo, deixou a roubalheira à vontade no Brasil, escancarou a roubalheira. Se o Lula não roubou, que eu não vou dizer se ele roubou ou não, que eu não sou capaz, ele no mínimo provou que é o maior incompetente em matéria de política, porque a roubalheira ficou escancarada no Brasil durante os governos do PT, esse partido que o Lula comanda com mão de ferro e ninguém faz nada sem a bênção dele. Essa é a realidade brasileira. Simplesmente não tem como o Lula e o PT tirar o corpo fora. Defender o PT, quem defende o PT nessa hora comete a mesma irresponsabilidade de defender o regime militar, porque o regime militar ele foi bom no início, quando estava endividando o Brasil,
depois que teve que pagar as dívidas, se afundou em mais de 1000% de inflação. Da mesma forma, o governo PT foi bom no começo, mas não fez o que precisava para o Brasil. Deixou que a roubalheira tomasse conta do país e ele não pode fugir dessa responsabilidade, porque quando o governo PT saiu do governo, o Brasil era um dos países mais corruptos do mundo e por culpa do PT. Enquanto os nossos vizinhos sul-americanos estavam conquistando o direito de convocar referendo revocatório de mandato com seus abaixo-assinados, esse senador petista retirou do projeto de lei da PEC 03 de 2011 o direito do brasileiro convocar referendo. Essas ações é que condenam o governo do PT e responsabilizam esse partido por toda a roubalheira que a gente está vendo. Não tem como eles tirarem o corpo fora. O PT é uma verdadeira vergonha para esse país. A gente precisa compreender a situação do impeachment. Não havia motivo para impeachment no Brasil. O povo foi manipulado pela Rede Globo, pela mídia em geral. Os números da economia do país, vocês visitem nosso site democraciadiretanobrasil.blogspot.com. Vocês vão ver que a economia brasileira estava melhor que muito país europeu. Essa é a realidade. Agora, entendam uma coisa. O que é o golpe de Estado que aconteceu? O golpe de 2016. O que significa isso? O golpe não foi o impeachment. O impeachment é uma coisa normal, prevista na legislação, é um processo. Se o Temer tirasse a Dilma, chutasse ela do poder e honrasse os compromissos assumidos com o povo na eleição de 2014, ninguém podia falar em golpe de Estado. Só que o Temer fez um programa de governo inteiro novo, chama Ponte para o Futuro. Ele fez bem antes de derrubar a Dilma. Ele fez propaganda desse programa, discutiu esse programa aí com as elites brasileiras. Vocês estão entendendo? O PT tinha obrigação, o PT sabia que o plano Temer significava a introdução do neoliberalismo colonial no Brasil. O PT sabia disso e ficou quieto. O PT tinha plena consciência de que cerca de 97% do povo brasileiro não lê conteúdo político independente na internet. Depende exclusivamente do jornalzinho da Globo e da Bandeirantes. A Dilma não teve a dignidade de convocar a cadeia nacional de TV para denunciar ao povo o que o Temer ia fazer com o Brasil. A Dilma permitiu que o povo, durante o impeachment, soubesse apenas o que a Globo contou. Isso quando ela, como presidente, podia convocar quantas vezes quisesse a cadeia nacional de TV, o que devia ter feito para se defender das calúnias, explicar as traições que sofreu no Congresso e principalmente denunciar esse plano Temer, que significa a reintrodução do neoliberalismo no Brasil. O PT é cúmplice de tudo o que está acontecendo nesse país por omissão. Se o PT não traiu o povo brasileiro, no mínimo demonstrou que é um bando de banana que não prestava, que não serve para nada. E agora não pode achar ruim se o povo começar a pensar que recebeu bilhões e bilhões em propina para deixar o governo de bandeja para o Michel Temer, para que ele fizesse o serviço sujo e vendesse os nossos campos de petróleo, uma fortuna que pode chegar a 5 trilhões de dólares. Vocês entenderam? Essa é a triste realidade brasileira. Estudem política. Olha aqui o que eu recomendo, o que a gente recomenda. Entre ali, Democracia Direta no Brasil. .blogspot.com. Tem um outro
Um outro blog nosso também, que é muito importante. Esse primeiro é mais de crítica política, e esse aqui fala sobre as saídas do Brasil. Democracia Direta Brasileira.blogspot.com. Gente, sem ler e sem debater política não tem saída, acreditem nisso. Olha só que bacaninha esse gráfico aqui que a gente conseguiu. Ele está aqui na álbum de fotos da ONG. É democracia.direta.brasileira no Facebook. Vocês veem aí as transações correntes no vermelho durante o governo FHC. Depois elas se tornam positivas com Lula. E no governo Dilma começa a despencar. Como a gente não pode afirmar nada, que não temos prova, mas temos evidências aí. Como todo mundo já pôde perceber aí pelo que foi falado, as fraudes, as transações fraudulentas, a evasão de divisa, as sonegações de imposto, as fraudes em geral no mercado externo, é o que resulta essas transações correntes negativas. E olha lá, ó, o Lula reverteu o processo, não parece que estava preparando o Brasil para ganhar confiança. Aí veio o governo Dilma e começou a ter problemas de novo. É aquele probleminha lá de multinacional começar a dar prejuízo contábil, né? Na verdade o lucro foi para o exterior e causa isso aí no Brasil, entendeu? Sai mais dinheiro do que entra. Você imagina, o cara importa, devia só gastar 1 milhão com importação, gasta 100 milhões. Transação corrente vai ficar no vermelho. Realmente parece que, pelo que tudo indica, a decisão de vender a Petrobras, a Eletrobras, a Embraer, a Braskem, os campos de petróleo do Brasil, parece que já foram tomadas lá atrás. E isso explica por que o PT tirou da lei o direito do brasileiro convocar referendo, para que o povo ficasse com as mãos amarradas e não pudesse reverter esse processo. É isso aí, galera. Essa é a realidade brasileira. A gente não tem como provar isso, mas estamos dizendo que tudo indica que foi feito nesse sentido. Obrigado aí.